Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. No vídeo de hoje, na nossa trilha rumo ao Senado Federal, nós vamos trabalhar as questões 206 a 210, com o tema emendas constitucionais. Um tema muito importante, principalmente quando a gente fala de processo legislativo, conhecer quem são legitimados para propor emenda, quando pode, quando não pode, tudo isso é muito importante. Antes de passarmos para as questões, nós vamos discutir algumas disposições constitucionais. Eu também quero convidar vocês a conhecer o nosso curso de questões comentadas e inéditas do regimento interno do Senado, tá? Para vocês adquirirem é só passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Sobre as emendas, o primeiro ponto que nós precisamos debater é quem pode propor a PEC. Quem pode propor uma proposta de emenda constitucional. A Constituição, ela pode ser emendada por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então, por exemplo, 1/3, no mínimo, do Senado Federal, o Senado possui 81 senadores. Dividido por 3, 27. Então, pelo menos 27 senadores podem propor uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional. Da mesma forma, 1/3 dos membros da Câmara. A gente pega o número de membros na Câmara, o mínimo 1/3 podendo propor essa emenda constitucional. O presidente da República também é legitimado para propor, e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa dos seus membros. Ok? Então, olha só, 1/3 da Câmara ou do Senado, presidente, mais da metade das assembleias, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa. Esses são os legitimados para propor emenda constitucional. A Constituição, ela tem um período em que ela não pode ser emendada. Isso cai muito em prova. Então, quando estivermos em intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, a Constituição, ela não poderá ser emendada. Na intervenção, na vigência de intervenção, no estado de defesa ou no estado de sítio, tá bom? Além disso, pessoal, a proposta ela será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, vejam só, para que seja aprovada uma proposta de emenda constitucional, é uma proposta ainda, ela não foi aprovada. Ela vai passar por discussão e votação em cada uma das casas do Congresso. Então, por exemplo, vai ser 2 turnos em cada casa. Câmara, Câmara, Senado, Senado. Ou Senado, Senado, Câmara, Câmara. Né? E tem que ser aprovada em cada um desses turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, não dos presentes, dos membros, ok? A emenda à Constituição ela vai ser promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado com o respectivo número de ordem. Então, quem promulga é o presidente? Não. Emenda constitucional não é promulgada pelo presidente, tá certo? E, por fim, não será objeto de deliberação proposta de emenda que é tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais. Nós não podemos, então, deliberar, decidir proposta que tende a abolir qualquer um desses pontos que nós colocamos aqui. Tá bom? A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, no mesmo ano legislativo. As bancas costumam colocar legislatura, mas a legislatura é o conjunto de 4 sessões legislativas, 4 anos, é diferente. Então, aquela que foi rejeitada
foi prejudicada, ela não vai poder ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Tudo bem? Vamos a algumas questões? Primeira, a questão de número 206, né? Só para a gente poder aqui sintonizar. No que tange a emenda constitucional, é correto afirmar: a Constituição, em situação excepcional, poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Intervenção federal, estado de sítio, não podemos ter a deliberação sobre a emenda à Constituição. Falsa. B. E nem tem exceção. Pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado? Claro que não. C. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/4, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 1/4 é menor que 1/3, então pode? Não. D. A matéria constante de proposta de emenda havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Quando nós estamos falando de matéria de emenda havida por prejudicada, nós estamos falando do princípio da irrepetibilidade absoluta. Não há qualquer forma de repetição. E a proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Qual que vai ser o gabarito, então? Letra E, ok? Próxima questão é vedada do objeto de emenda constitucional a seguinte matéria: regime jurídico do servidor público, nova limitação ao poder de tributar, acréscimo ao rol de direitos individuais, voto direto, secreto, universal e periódico. Claro que é a letra D. Não pode ser, então, proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. As outras demandas aqui são possíveis? São. Próxima. Determinada proposta de emenda foi subscrita por 14 assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria absoluta dos seus membros. Essa proposta foi aprovada durante situação de calamidade pública em cada casa do Congresso, em 2 turnos de votação, pelos votos de exatos 3/5 dos membros presentes à sessão. Sendo certo que apenas 10% dos parlamentares faltaram à votação, por fim, a emenda constitucional foi promulgada. À luz da sistemática instituída pela Constituição, é correto afirmar que essa emenda é inconstitucional por qual motivo? Porque ela apresentou vício de iniciativa apenas. A Assembleia Legislativa pode? Pode. Tem que ser mais da metade. 14 é mais da metade das assembleias? 27, 13, mais de 13, 14 é o primeiro número superior, então não vai ser por isso. B. Apenas por não ter sido aprovada pelo quórum exigido. Qual que é o quórum que deve ser exigido, pessoal, para aprovação? 3/5 dos respectivos membros. Aqui está falando 3/5 dos presentes. Então, feriu aqui o quórum. Então, letra B, verdadeira. Letra C, afronta limite circunstancial de reforma. Calamidade pública não é. E por não ter sido aprovada pelo quórum exigido. Até que aqui ok, né? Mas não vai ser a letra C. Apenas por afrontar um limite circunstancial? Não. Por apresentar vício de iniciativa? Assembleia é. Mais de 14 é maioria, mais da metade das assembleias? Sim. Limite circunstancial? Não. Gabarito vai ser a letra B, porque tem que ser 3/5 dos membros, tá? Próxima. A proposta de emenda constitucional pode ser apresentada pelo ministro da Justiça? Não. Pelo presidente da República? Sim. Por 1/4 no mínimo dos membros do Senado? É 1/3. Letra D. Pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso? Não. E por mais de 1/3 das assembleias legislativas das unidades da federação? Não, é mais da metade. Gabarito, então, letra B, tá? Última questão. Determinada matéria constitucional, objeto de proposta de emenda rejeitada pelo Congresso,
não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Perfeito. B. Não pode ser objeto de nova proposta na vigência da Constituição. Falso. C. Pode ser objeto de nova proposta desde que encaminhada pelo presidente. Não. D. Pode ser objeto de nova proposta apenas em caso de guerra declarada ao país e se tratar de tema afeta a defesa nacional. Não, a irrepetibilidade é absoluta nesse caso. Não pode ser objeto de nova proposta, salvo se contar com apoio de 2/3 do Senado. Mesmo contando com esse apoio, não será gabarito letra A. Ok? Gostaram de hoje? Essas foram as nossas dicas. Dê o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.